Ei, gente. Bom dia. Não sei se apareceu alguém aí. Tudo bom, gente? E Camila, César entraram. Tudo bom? Elisângela, tudo bem? Tô esperando o Daniel aparecer aqui também, hein? Hoje eu tô transmitindo também para o Facebook, então às vezes vocês vão me ver olhando um pouco para baixo, porque eu tô com 2 celulares aqui, tá? Mas é porque eu tô tentando responder todo mundo. César, tudo bem? Show, hein? Cezinha, a gente hoje vai falar, César não todos, né? Na verdade, hoje nós vamos falar sobre suplementação, algumas coisas que a gente escuta por aí, o que é BCAA, whey, as diferenças de whey, treino, pré-treino, pós-treino. Eu publico às vezes nas minhas lives ou até nos meus stories fotos de alguma coisa que eu estou utilizando como pré-treino, né? Na maioria das vezes são coisas naturais. Hoje eu até postei uma fotinha. Então são coisas naturais. E aí, mano, tudo bom? Mas que hoje a indústria de suplementação, a indústria farmacêutica, ela aproveitou essa deixa, né? Aproveitou essa questão de muita gente estar se preocupando com alimentação hoje e resolveu ganhar muito dinheiro com isso, né? E aí surgiram vários produtos que são pré-treinos. Ei, Diana, tudo bem? Cris, tudo bem? Sejam bem-vindos. Muitos produtos que são relacionados com exercícios, com supostamente promessas de ganho de massa, com proteção celular, proteção para não perda de músculos. Então hoje em dia a indústria aproveitou isso e inventou várias siglas, né? Vários nomes, mas assim, hoje a ideia era realmente tirar dúvidas em relação ao que é isso, esclarecer algumas coisas, em que momento usar, o que é cada coisa, tá? Tudo bom, NASA? Um abraço, cara, obrigado por você estar aparecendo aqui também. Então, assim, a primeira coisa que eu queria dizer era sobre o BCAA, né? Que ficou muito famoso. Eu acho que é o segundo produto mais comentado dentro das academias hoje. Muita gente fala de whey protein, mas muita gente fala, muita gente hoje em dia tem dúvidas sobre o que é o BCAA. Quanto mais você usar os pré-treinos, menos vai ser o efeito deles, né, doutor? Pois é, Joel, isso era uma das coisas que eu queria colocar como mito. Na verdade é o seguinte, não é bem um mito, mas quando eu explicar cada um deles, eu vou responder essa pergunta que você estava querendo saber, Joel. Assim, ó, o pré-treino é uma coisa, o pós-treino é outra coisa. O pré-treino ele tem o objetivo de te dar energia para você executar aquela atividade, aquele treino, né? E muita gente confunde ele com um termogênico. Então o pré-treino que você me perguntou, quanto mais usar, chega um momento que ele, deixa eu só repetir a pergunta aqui, baixar aqui, que você me perguntou, quanto mais você usar os pré-treinos, menos vai ser o efeito dele. Então, o pré-treino na verdade é que você estabeleceu uma dose, né? Você vai estabelecer uma dose, Joel, de seu pré-treino, ou ele vai vir com aquele copinho, ou vai ser uma cápsula. E aí, a partir do momento que você está utilizando o pré-treino e está tendo um desenvolvimento, está tendo uma melhora no seu rendimento nas atividades, você vai sentir que aquela dosagem já não faz efeito. Então, você acha que realmente é porque ele parou de fazer efeito, mas é porque você está treinando com mais intensidade, já fez um pouco mais de hipertrofia e já aguenta mais peso, ou você faz uma atividade de endurance e consegue desenvolver mais. Então, parece que aquele pré-treino deixou de fazer efeito porque a dosagem ela se manteve, você evoluiu, mas a dosagem manteve. Então, por isso é que parece que a gente, quanto mais usa ou quanto mais tempo utiliza, a gente está com uma eficácia um pouco inferior ou vai perdendo a eficácia. E na verdade é isso, viu, Joel? Você vai melhorando o seu desempenho e por isso você tem essa percepção, tá? Deixa eu baixar aqui porque tem mais perguntas. Mas então assim, gente, obrigado. Aí minha sogra entrou, a Adriana entrou, a doutora Daniela, Rosângela. Então já esclareci realmente essa pergunta do Joel. Gente, pode ficar à vontade para perguntar, eu vou tentando ir desenvolvendo o tema à medida que vocês vão perguntando. Eu recebi, quando eu coloquei hoje de manhã o tema, Skitter,
coloquei o tema hoje de manhã no Story, muita gente escreveu antes, doutor, eu quero que você fale sobre tal tema. Então eu anotei, né, na verdade não vou conseguir memorizar tudo, eu anotei várias perguntas que as pessoas me escreveram, tá certo? Então eu vou tentar ler algumas coisas, se for dúvidas da maioria ou dúvidas de alguém aqui, já fica respondido. E se não, é esse, Diane. Ou se não, vocês podem acrescentar as perguntas, tá bom? Mas então assim, voltando ao início do tema, o BCA que ficou famoso, que eu estava comentando que é o segundo item mais comentado das academias, Perde só pro Whey, realmente é um dos produtos mais vendidos hoje, tá? A média de preço de um BCA é de 80 a 120, realmente os BCAs têm um custo um pouco elevado, pelo benefício que ele tem, tá? Ele talvez não cumpre tudo que promete, mas o BCA hoje, que significa, o BCA é uma sigla em inglês, tá? Que na verdade é um aminoácido de cadeia ramificada. Traduzindo para o nosso português, a gente tem aminoácidos que são produzidos pelos organismos, né? O BCA, propriamente dito, ele é composto de três aminoácidos essencialmente, que a gente fala inclusive que existem os BCAs que são essenciais e os não essenciais. No caso do BCA é valina, leucina e isoleucina, que são os três leucina, desculpa, é porque o C e o Z tem uma pronúncia assim, isoleucina. Os três são os formadores desses aminoácidos de cadeia ramificadas, tá? Mas a gente produz alguns aminoácidos, então é bom deixar claro isso. Tá? Então assim, alguns BCAs, exato, alguns BCAs são produzidos ou são conseguidos com alimentação natural, nossa, tá bom? Entendeu? Gente, desculpa quem não entendeu, eu estou olhando para baixo às vezes porque eu estou com dois celulares, um está aberto no Facebook e o outro está aberto no Instagram, tá bom? Então eu estou tentando responder perguntas dos dois lados, mas ela perguntou se a gente pode, se a gente consegue aminoácidos na própria alimentação sem estar suplementando. Consegue sim, tá bom? Então assim, o que é fundamental do BCA é na construção muscular, a gente precisa dele, o nosso corpo precisa do BCA para a construção muscular, ou pelo menos para a prevenção de lesões ou na recuperação após um exercício importante. Tá? Então o BCA é fundamental sobre isso, e isso já tenta responder mais ou menos uma pergunta. Ei, Elton, estou aqui torcendo por você, tá, Elton? Então já tenta responder mais ou menos uma pergunta, que até eu acabei de ler aqui embaixo, que é uma pergunta: em que horário eu devo tomar o BCA? Então, o BCA, eu estou tentando olhar para os dois lados, gente, eu estou me acostumando a ter duas câmeras aqui. O BCA ele deve ser consumido preferencialmente após o treino, tá? Mas o efeito dele, se for consumido antes e depois, com certeza vai ter mais benefícios, tá? Não estou falando qual é a dose ideal, estou falando em relação ao que tem de benefícios ou aonde que o aminoácido atua no corpo humano. Então, tá? Independente de doses, se ele for tomado já no pré-treino ou já antes de um treino intenso, ele já vai fazer o trabalho dele de manutenção da parte muscular do organismo, tá? E se ele for feito no pós-treino, realmente ele vai favorecer ou vai ajudar na recuperação muscular, vai evitar lesões, tá? Me perguntaram aqui se o BCA engorda, né? Muita gente fala sobre o metabolismo do BCA, dos aminoácidos, na verdade. Não, na verdade não tem relação muito com o aumento de peso, né? Treinar e alimentação é que tem a ver com ganho ou não de peso, né? Benefícios, João, e a creatina tem benefícios? Quase todas as suplementações elas têm os benefícios, viu, João? Quase todas realmente têm benefícios. Aliás, se ela não tivesse benefício, ela não era vendida, mas todas elas também têm algumas reações adversas, é bom entender isso, viu, João? O Joel está perguntando: BCA pré-treino, intratreino ou pós-treino? Já fiz uso de todas as formas, os resultados independentes do período que tomei, sempre tive resultados muito bons. Exatamente, Joel, o que eu estou dizendo. Independente se você vai tomar pré, pós, ele vai ter o efeito, né? Tem pessoas que realmente, porque é um suplemento não tão barato,
que o custo dele para você utilizar ele pré e pós, claro que aumenta, né? Você vai estar usando mais dosagens, mas os benefícios dele, independente do horário, vão ser benéficos para o organismo, tá certo? O que perguntaram aqui? Está falando sobre termogênicos, diferença de termogênicos, ótimo. Diferença de termogênicos. Ei Pedrinho, tudo bom? Seja bem-vindo, Roberto, Luciano. Diferença de pré-treino e termogênicos. Né? A gente falou um pouquinho sobre BCA agora, se quiser pode ir perguntando mais coisas. Camila, qual é o melhor horário para tomar creatina pós? Tá? Pós-treino é melhor a creatina. Vou falar do whey já, Skitter. O whey com BCA também é benéfico, certeza, tá? Sobre o termogênico, a diferença do termogênico, tentando responder todo mundo, a diferença do termogênico para o pré-treino. Termogênico é uma substância que vai fazer com que você aumente a temperatura corpórea, né? Então ele vai acelerar o seu metabolismo. O termogênico é indicado que você o tome de manhã, né? Pode ser em jejum, pode ser após o seu lanche da manhã, ou quem realmente faz jejum vai tomar isoladamente na parte da manhã, tá? E o pré-treino, como o próprio nome diz, ele vai te dar gás para você fazer o treino, tá? A gente está subindo a tela aí, obrigado todo mundo que está escrevendo, todo mundo que está fazendo, apertando o coraçãozinho aqui, podem compartilhar essa live, chamar mais gente. Estou tentando responder porque eu estou com 2 telas hoje, para mim isso é novidade, tá? Mas então, pré-treino no pré, claro, para te dar mais gás, para energizar. Inclusive no finalzinho eu vou deixar disponibilizado na história aqui um quadro que diferencia muito isso, tá? Exemplo, você quer treinar com mais intensidade, você vai usar um pré-treino, né? Eu quero emagrecer, quero acelerar o metabolismo, aí você vai usar um termogênico, tá? Nada impede de usar os dois, né? Eu quero definir mais, eu quero pegar mais peso, você vai usar os dois, tá? Eu quero secar um pouco mais, você vai usar um termogênico porque vai acelerar seu metabolismo durante o dia inteiro, durante um dia ou vários dias, ou durante o seu uso, tá? O pré-treino ele tem um efeito mais naquele momento, você precisa de um gás para aquele treino, tá? O Joel escreveu, não gosto muito de pré-treinos, prefiro vasodilatador por conta do transporte de nutrientes para as células e rompimento de fibras. Ok, Joel, eu entendo, né? Na verdade, você usa um vasodilatador também de uma forma como pré-treino. Se você entender que os pré-treinos eles vão aumentar sua frequência cardíaca com a ideia de transportar mais sangue, né, das células realmente serem supridas de nutrientes mais vezes, você está usando um vasodilatador com o mesmo objetivo, né? Então, independente do método, independente do que você está usando, você vai ter que entender que mesmo sendo um vasodilatador, está sendo usado num pré-treino com o objetivo de melhorar o fluxo sanguíneo. Ok, tem problema nenhum. É isso mesmo, tá, Joel? Eu não falei marcas aqui, tem gente que gosta de em pó, em cápsula. O importante é você sentir que o seu treino está de acordo com aquilo ou que você não está gastando dinheiro, né? Porque muitas coisas estão sendo prometidas nessas suplementações e não estão sendo cumpridas. Então, às vezes, o cara acha que vai ferver o sangue ou que vai derreter gordura, tá? Então, não é esse o objetivo, pré-treino não vai fazer isso. Não adianta dizer que o termogênico emagrece, não é bem por aí, porque o que emagrece é o seu treino, o que emagrece é uma boa alimentação, tá? Então, Regina, nós já vamos falar de ganho de massa, tá? Então, tá entendendo a relação que eu estou dizendo? Você tem que ver se a suplementação está de acordo com o que ela prometeu ou de acordo com o que você está tendo como resultado no seu treino, no seu dia a dia, né, na sua saúde, tá? Então, assim, quer dar um gás extra, você vai tomar um pré-treino, né, alguma coisa que dá uma acelerada. Muito cuidado com abusos. Eu vejo gente de algumas modalidades esportivas de mais longa durações fazendo uso de coisas inadequadas, tá? Aspirina, EPO, são coisas que realmente não indico para ninguém nesse sentido, para melhora de performance, não indico, tá? Mas as suplementações que você compra no dia a dia, que é o que a gente está discutindo aqui hoje, né? Eu sei, existe sim uma correlação do BCA com a insulina, tá, Joel? É um caso mais técnico a gente explicar
sobre isso. Eu tento manter aqui nas lives uma conversa mais para todo mundo, até para os que não são da área de saúde, mas existe sim uma correlação do BCAA com a insulina, até porque às vezes aumenta a insulina. Tá, Joia? Então, mas assim, como eu teria que explicar toda a cadeia de aumentar a insulina e aí de manter mais energia, porque reserva, a insulina vai lá no fígado, busca um pouco mais de glicose, reserva para te dar energias, exatamente o que o BCAA faz, teria que estar explicando alguma outra coisa e aí foi tema de outras lives nossas, mas se quiser depois eu explico, viu, Joel, sobre exatamente a relação entre BCAA, que são os aminoácidos, junto com a insulina, aumenta a insulina, tá bom? Regina falou sobre ganho de massa. Regina, para ganho de massa, a gente tem que fazer uma suplementação, porque para hipertrofia muscular a gente precisa de proteína, né? Não é só proteína, a gente precisa às vezes de um pouquinho de carboidrato, alguns outros nutrientes para facilitar essa síntese proteica, tá? Mas a gente precisa de treino com carga, né? A gente já conversou sobre isso outro dia, a gente precisa de treino com carga. Não adianta eu tomar nenhuma suplementação, vou tomar um whey que amanhã eu tô grande, não é assim, certo? Então, a gente precisa de um educador físico do lado, tá, gente? Isso não é modismo, já não é conveniência, é necessidade você ter um educador, ou pelo menos, se você não tem, assim, possibilidade, não conhece ninguém, na sua academia é longe, não tem um treinador, busque insights mais sérios, tipos de treinos, coisas que tenham fundamento para você ver um ganho. Não use suplementação de nenhum amigo, porque o amigo tomou, não use porque o cara da academia acha legal, ou porque está na moda, tá? Todos os treinos, todos os tratamentos, todas as alimentações devem ser individualizadas. Ei, Claudilene, seja bem-vinda. Regina, Célia, também seja bem-vinda. Vários nomes que eu não consigo ver. Dr. Gabriel, Renato, seja bem-vindo. Então, quando a gente fala de suplementação, ou de tratamento, ou de acompanhamento, tem que ser muito bem individualizado, tá? A individualidade de cada ser faz com que a gente seja diferente. Eu não posso fazer, ei Juliana, tudo bem? Não adianta eu, obrigado, gente. Não adianta eu buscar uma receita de bolo e entregar para todo mundo toma termogênico de manhã, todo mundo toma maltodextrina antes do treino, todo mundo toma whey. Não é assim que funciona. A gente está tentando aqui realmente esclarecer o que é cada coisa para que não haja uma coletividade nas condutas, para que vocês não sejam enganados, vamos dizer assim, para tomar todo mundo igual, todo mundo, ei Rebeca, tudo bem? Todo mundo fazer o mesmo uso de suplementação, tá certo? Tem gente que não usa suplementação e tem ótimos resultados, não é bem por aí. Só estou explicando cada coisa, o que é um BCAA, o que é um whey, o que é não falei do whey ainda, mas o que é um termogênico, o que é um pré-treino. O BCAA, tá perguntando a Cidiane. Tem pergunta aqui embaixo também, eu vou tentar responder, gente. O BCAA com cafeína seria uma boa opção para um pré-treino? Olha só, o BCAA não vai ter função de pré-treino, tá? Pré-treino é alguma coisa que você aquece ou que você dá uma potência para o seu treino, tá? Cafeína é um tipo de xantina que tem a ver com termogênico, tá? Cafeína é um termogênico, você deveria tomar de manhã. Cafeína não vai ser o seu pré-treino ideal, tá, Cidiane? Então, assim, você usou dois produtos que seriam em outro momento. O BCAA pode ser antes do treino, mas o BCAA vai te melhorar a recuperação muscular, vai te ajudar no caso que você esteja trabalhando com hipertrofia, e a cafeína vai te ajudar em um aumento de temperatura corpórea, que é um termogênico. Então, para pré-treino, nenhum dos dois, tá? Você pode tomá-los antes do treino, mas estou te explicando que nenhum dos dois são pré-treinos, tá bom? Cafeína é um termogênico e o BCAA, ele ajuda na recuperação, na síntese, na melhora do músculo, inclusive nos trabalhos de hipertrofia, tá bom? Aqui me perguntaram que se vicia. Gente, ei Anderson, tudo bom? Fico alegre de você ter entrado aqui, Daniel também. Tudo bom, Daniel? Fico alegre de vocês, meus amigos de infância, estejam participando aqui da live. A gente está falando sobre suplementação hoje. E aí alguém aqui no Facebook me perguntou se esses suplementos viciam. Gente, vicia, né? Vicia no sentido de você, alguns componentes desses, principalmente, por exemplo, dos que te dão potência, principalmente eles, às vezes vêm com
com anfetamina, tá? A gente tem drogas ou tem suplementações que tem coisas que você não conhece, ou o seu vizinho te diz, cara, isso aqui é muito bom, isso aqui me dá um gás, isso aqui faz eu perder. Muito cuidado com esses produtos que mexem com neurotransmissores. Ei, Wagner, tudo bem? Que mexe com neurotransmissores, porque isso sim pode causar um pouco de dependência psicológica. Doutor, é válido o fracionamento do BCAA durante o dia para melhorar a absorção? Olha só, Joel, já te respondo isso aí, que essa pergunta é boa também. Então, muito cuidado com esses produtos que sim viciam, tá? Mas aí, já escutei também, alguém escreveu aqui embaixo, mas isso é natural, são de produtos feitos da natureza, não sei o quê. Olha só, maconha é natural, cocaína é natural, tá? Ópio, então assim, eu acho que não precisa mais dizer sobre se é natural, se é sintético. Eu acho que a gente encerra o tema de se é natural, se é sintético, relacionado a dependências, quando a gente chama de dependência química, porque na verdade esse produto ele foi industrializado, virou uma cápsula ou virou um pozinho para ser utilizado, tá? Mas eles podem sim causar dependência, tá bom? O Joel perguntou, né, sobre o fracionamento do BCAA durante o dia para melhor absorção. Joel, assim, ó, você pode dividir as doses, né? Você pode dividir, aliás, a sua dose em partes antes, pré, durante ou depois. Eu acho que não difere muito da absorção, né? A absorção tem muito a ver com a via de acesso, seria a cápsula ou que seria em pó, tá? Se você tomar ele durante o dia, mas muito longe do seu exercício, a eficácia dele talvez não seria a mais legal de todas, né? Então, assim, quando você absorve ele já começa a trabalhar num pré-treino ou durante um treino que ele já é requisitado para fazer a sua função de aminoácido, eu acho que é mais eficaz. Se dividir ele em dois momentos, para mim seria o mais ideal, no pré ou durante, e o pós, que sim, realmente é o mais indicado, tá? Mas fragmentar durante um dia todo, eu acho que não vai influenciar muito na absorção dele não, tá bom? Espero que eu respondi, Joel. Se não, você que é um cara que eu agradeço muito de estar participando, sempre vem com ótimas perguntas aqui, tá bom? Gente, deixa eu responder o pessoal aqui também, daqui de baixo. Qual é a fórmula perfeita para emagrecer? Fórmula perfeita que eu entendo, né, que é uma dieta equilibrada, um déficit calórico e exercícios, além da insistência, né? A gente já falou em outros momentos de rotina, de estar persistindo, de não desistir, né? Isso vai mais para a área psicológica da pessoa, de estar insistindo, de às vezes não conseguir ver o resultado que queria, mas não desistir, porque o resultado vai sim chegar lá na frente, tá certo? Gente, obrigado a todo mundo. Estou vendo aqui o Dr. Eduardo Macedo, seja bem-vindo. Igor, Júnior, tá? A gente está falando sobre suplementação. Eu estou com duas telas, por isso que às vezes eu olho para baixo, estou respondendo o pessoal do Face, mas eu entro aqui e respondo vocês também, tá bom, gente? Obrigado. Tá todo mundo entrando. Que é isso aqui? Perda de gordura com termogênico, gente, assim, ó, é meio contraditório dizer, termogênico emagrece, ok? Não posso falar isso, eu acho que não é bem por aí a conduta. Mas quando você está fazendo uso, obrigado, gente, quem está apertando o coraçãozinho, obrigado mesmo. Ei, Marcinho, tudo bom? Então, assim, quando a gente está fazendo uso de suplementação, você com certeza está fazendo atividade física, está entrando numa rotina de treino, de alimentação, e suplementar com o termogênico ou ajudar o seu dia a dia com o termogênico, sim vai acelerar o seu metabolismo e sim você vai ter resultados, tá? Mas não indiretamente, não é tomar o termogênico e sentar ali em frente ao computador, não, assim não emagrece, tá? Mas uma vida, igual eu falei, um déficit calórico, mais uma alimentação, uma dieta balanceada, mais exercícios adequados e a insistência, sim você vai conseguir o emagrecimento, tá bom? Deixa eu ver aqui. Gente, aí em cima ninguém quer perguntar, fica à vontade, viu, gente? Aqui no Insta. E o pessoal daqui tá realmente perguntando, mas não dá para responder todo mundo. Whey, que alguém falou de Whey. Sobre a dosagem do Whey. Dosagem, Cidiane, que é um negócio muito individual. Acabei de explicar aquela hora. É muito individual a dosagem de cada um, tá? A mesma coisa que a altura que é o caixote que eu vou pular no CrossFit, assim, tem as pessoas de perna menores vão pular com o caixote com uma resistência, as que são mais altas, aquele caixote vai fazer pouca diferença, então, por isso que eu insisto de que os treinos, as alimentações,
os exercícios e a dieta e o acompanhamento médico tem que ser individualizado, tá? Dosagem de whey, vem aquele copinho, para alguns vai ser suficiente, para outros vai ter que ser um pouco mais, por isso que existe a necessidade de um profissional estar acompanhando. Nutricionista, estou com várias nutricionistas na tela aí, tá? Se elas quiserem falar sobre, aí Malu, tudo bem? Luísa, sejam bem-vindos. Se elas quiserem falar sobre dosagem, sobre acompanhamento, pode ficar à vontade. Tá? O mais importante, Cidiane, que foi uma pergunta que alguém aqui fez, vocês estão perdendo nas perguntas, o pessoal do Face aqui perguntou os tipos de whey, tá? Tem o whey isolado, vou responder para vocês aqui agora, tem o whey isolado, o whey concentrado e o whey hidrolisado, tá certo? O isolado, claro, é 100%, né? 100% puro, ele passou por uma filtragem, tá? É através da proteína do leite, no caso, para quem pode, o leite, e eikésia. E para as pessoas que não podem com leite, né, que tem alguma intolerância, a gente utiliza as proteínas de forma vegetal. Que eu estava respondendo para vocês? Ah, tá. Então no whey, na proteína isolada, foi eliminado o colesterol, gorduras, lactose, os hidratos de carbono, tudo isso foi filtrado desse whey para deixar ele isento de tudo isso, tá certo? Claro que ele vai ajudar, igual eu já expliquei para vocês aqui, ele auxilia na construção e na manutenção muscular, tá certo? O whey concentrado, que eu também falei sobre um dos 3 tipos, o whey concentrado ele passa por uma filtragem um pouco menor, vamos dizer assim, uma mínima filtragem, tá? Ele conserva a lactose, as gorduras, os minerais, se mantém nesse whey, né? Ele é recomendado para quem está com redução calórica, tá com foco de ganhar massa, e aí a gente utiliza a proteína concentrada, tá? E a hidrolisada, que ele passa por um processo que chama hidrólise, tá? As moléculas da proteína elas são quebradas assim, elas são fragmentadas, né? O que a gente chama de peptídeos. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas só para entender, né? E aí elas quebradas, elas menores, a absorção delas é mais fácil, e aí é mais fácil e completa, né? E aí é muito mais fácil o organismo tá absorvendo isso. É proteína de alta qualidade e tem menor possibilidade da gente fazer aquelas reações adversas, tá? Então, assim, os atletas que treinam frequentemente, de manhã, de tarde, de noite, ou treinam quase todos os dias, dentro das suas possibilidades, utilizam as proteínas whey hidrolisado, tá certo? Porque ele, como tem essa possibilidade de ser melhor absorvido, os peptídeos, né, foram quebrados e estão menorzinhos, é o ideal para essa categoria de atletas, tá bom? Então os 3 tipos de whey: isolado, hidrolisado e concentrado. Foi alguém aqui do Face que perguntou, tá? E vocês, eu vou voltar aqui, deixa eu voltar aqui no Insta, que teve umas perguntas aqui que eu perdi, né? O Mini perguntou: quando eu faço exercícios me dá uma fraqueza e dormência nos pés, tontura. Mini, assim, a gente vai ter que analisar isso daí, né? Tem que entender em que momento que você está tendo essa sensação, tem que aferir, por isso que é importante ir no médico, é importante fazer uma consulta prévia antes com o educador físico, né? Talvez você está fazendo alguma hipotensão hipostática, e aí por conta dos exercícios, em que momento do exercício você sente isso, tá? É importante saber, tá? Sensação de tontura, sensação de desmaio durante a atividade física pode ser perigoso, tá bom? Por isso que todos os meus atletas fazem eletro, não deixo ninguém sair daqui nem do atestado de apto para atividade física se realmente o atleta não estiver apto para isso, tá bom? Muito cuidado com a intensidade. Teve mais outra pessoa que perguntou aqui. Ei, Lucas, seja bem-vindo. Mais ninguém perguntou aí. Deixa eu puxar aqui que no Face fizeram uma perguntinha aqui. Espera aí. Não, aí voltaram a perguntar o que é um pré-treino, né? Pré-treino é entendeu, Mini? Pré-treino é utilizado para te dar um foco maior, tá bom? Ele te melhora no rendimento durante o treino, tá? Por isso que ele é chamado de pré-treino, você vai tomar minutos antes, né? E aí dentro desses pré-treinos tem uma série de nomes, tá? Assim, tem uma série de produtos que podem ser utilizados, tá? A única coisa que eu falo para vocês e para vocês é o cuidado com efedrina, com anfetamina, com coisas que realmente têm os usos não tão recreativos assim, tá bom?
Então, muito cuidado com isso. É a única coisa que eu peço para vocês, de todas essas suplementações, de tudo isso que a gente conversou hoje, é o uso abusivo ou o uso indiscriminado, a compra ilegal de produtos. Tá? A suplementação tem em qualquer loja, gente. Não precisa de ficar comprando de um amigo dentro da academia, de um fundo. Se alguém não consegue ou não pode expor um produto que está sendo vendido, é porque aquele produto tem algum problema, tá certo? Ou gera alguma dependência, ou é um ganho, supostamente um ganho rápido de resultados, mas que lá na frente vai te cobrar, tá bom? Então eu acho que a mensagem de hoje ficaria nessa questão de, independente do uso de suplementação ou não, tá? Dividir o que é termogênico, o que é pré-treino, o que é pós-treino, o que é whey, o que é aminoácido de cadeia ramificada, tá bom, gente? O que mais? Alguém quer perguntar? Pode ficar à vontade. Aqui não perguntou. Algum mito? Eu já falei alguns mitos aqui, né? Realmente, quais são os mitos? Pré-treino dá força aos... pré-treino, ele é meio verdade e meio mito, né? Essa questão do pré-treino dar forças para a musculatura, né? Ele pode te dar um pouco mais de força, mas a sua musculatura tem um limite, né? Onde ela vai fadigar, né? Onde você vai ter um falho do movimento, tá? Claro que vai depender do seu treino, da sua memória muscular, isso vai se aprimorando, vai melhorando, tá certo? O Igor perguntou, boa tarde, Tenente Adriano. Gente, alguns atletas do CrossFit adquirem rabdomiólise o que posso fazer para treinar intenso sem correr o risco de adquirir? Água. Simples, tá, Igor? Muito boa pergunta, tá? Você estava explicando, você perguntou sobre rabdomiólise. É uma agressão grande para o organismo, né? A falta de ingestão de líquidos. O CrossFit é uma atividade, um exercício muito intenso mesmo, né? São atividades que exigem bastante do corpo e a hidratação tem que ser correspondente, tá? Você vai ver, a rabdomiólise é uma doença grave, tá? Que realmente pode condizer com a vida do paciente, ou do atleta no caso. Vocês têm que cuidar muito da hidratação, né? Do estado geral dos seus rins, do funcionamento dos seus rins, tá? Rabdomiólise realmente não é brinquedo. E basicamente você precisa de hidratação durante as atividades físicas, tá bom? Com o uso diário dessa suplementação pode ter alguma sobrecarga renal? É exatamente o que eu estava dizendo agora, Cidiane. O uso de suplementações, você sim pode ter uma sobrecarga renal, tá? E juntamente com isso, você fazer uma atividade de alta intensidade, não fazer hidratação adequada, você vai ter um problema aí. E rabdomiólise é um dos exemplos mais agressivos que pode acontecer durante um treino, tá? Você começa a ter lesão, morte muscular, do tecido muscular, e aí você, rapaz, não desejo para ninguém, viu? É um tema longo, a gente fala sobre rabdomiólise, prometo também um dia falar só sobre essa doença. Aqui alguém perguntou, ao longo do tempo essa suplementação pode deixar de fazer efeito? Foi o que eu expliquei aquela hora, né? Foi o Joel que perguntou. Na verdade ela não passa a fazer efeito, né? O pré-treino você melhora. Ei, Luana, tudo bem? Ariane, então o pré-treino você vai utilizando o pré-treino naquela mesma dosagem, mas o seu rendimento, a sua melhora da atividade vai sendo gradual, e aí aquele pré-treino já não consegue te dar potência suficiente para você ir melhorando, e aí é onde você vai ter que fazer ajuste de dose, tá bom? Gente, o que mais? Aqui mais gente perguntou. Termogênico natural não tem contraindicação e estão liberados? Gente, igual eu expliquei. Café é um termogênico, ok, café é natural, tal, mas não é bem por aí, o que é natural, o que é químico, né? Eu já dei uns exemplos aqui, não vale a pena repetir, mas assim, aconselho vocês, como termogênico, se eu fosse dar uma prescrição aqui de forma global para todo mundo, cafeína, o próprio café com canela, já seria um grande pré-treino, um grande termogênico para você tomar de manhã cedinho, tá certo? O que mais? Quanto maior a ingestão, maior o benefício? Não, de jeito nenhum,
tá? Você pode ter problemas de saúde, igual a gente falou aqui, sobre disfunções, inclusive gastrointestinais, diarreia, arritmia, tá? Então, o uso abusivo, quanto mais suplementação, melhor não, tá? Depende do seu caso, é individual isso daí. Você pode ter insônia, tá? Você pode ter tontura, o horário ideal, perguntaram aqui sobre isso, mas o horário ideal de você tomar um pré-treino, claro que é antes do treino, tá? Mas assim, vai fazer um treino à noite, pós-treino, você não vai tomar um termogênico achando que ele vai trabalhar à noite, quando o seu metabolismo está lentificado, que você vai tentar diminuir o catabolismo, não é isso, não tome termogênicos à noite, não aconselho, tá? Ei Vivi, tudo bom? Mariazinha, Vivi, parabéns, viu? Seu resultado está fantástico. Então, assim, termogênico usa de manhã, tá? Usa o termogênico de manhã, usa os pré-treinos um pouco antes do treino, 30 minutos, 20 minutos antes. Tem gente que gosta de usar durante o treino, gosta de estar utilizando algum tipo de maltodextrina, tá? Tô falando marcas não, viu gente? Então pode ficar à vontade, tá? E pós-treino já sabe. Igor, posso treinar intenso pela manhã de jejum? Igor, pode, tá? Já falei sobre isso. Eu treino em jejum, né? Alguém viu hoje o treininho que eu coloquei? A gente fez uma corrida hoje, estou acompanhando a doutora Daniela, a atleta aí do Inhotim. A gente fez um treino hoje na areia, né? Areia fofa. Foram alguns quilômetros na areia fofa e eu fiz em jejum. Eu faço treinos em jejum. Muita gente que eu conheço, muitos pacientes meus treinam em jejum. Não é todo mundo que pode, não é todo mundo que deve, né? A gente já fez lives aqui sobre jejum. É um tema super legal de conversar, mas não é para todo mundo também, né? Tem pessoas que vão se sentir mal, alguém aí falou sobre tontura, sensação de desmaio durante o treino, e é isso, né? Não é para todo mundo, mas depois que você se adapta, o resultado é fantástico, viu? Treinar em jejum, para quem faz, é super fantástico. A Cidiane perguntou como incentividade um whey bom. Assim, ó, Cid, olha só, quando você vai escolher a marca do whey, né, eu já falei que eu não vou falar de marcas aqui, tem meus patrocínios, mas não vou falar de marcas. Quando você vai olhar um whey, olha no rótulo, qual é a composição dele, né? Se a gente está tomando whey para questão proteica, né, porque o whey é proteína isolada, ou proteína hidrolisada, ou proteína concentrada. Se você está usando, olha a concentração, quantos gramas daquele produto em cada dose você vai estar adquirindo de proteína. Eu acho que é a melhor forma de fazer isso, tá? Outro dia um paciente, tenho muito carinho por ela, me mandou fotos lá da loja onde ela estava, qual é a melhor marca, esse. Como eu não posso falar de marca, como eu não gosto de opinar em relação à marca, porque existem muitas marcas boas no mercado, eu pedi a foto dos rótulos, né, daquele quadradinho onde vem todos os componentes. E aí eu expliquei cada um desses para ela que ela escolhesse, até porque também tem influência no bolso de quem compra, tá? Tem proteínas, tem produtos de suplementações que são ótimos, super caros, mas independente disso, tá? Então eu expliquei para ela cada rótulo, qual era o benefício de cada um, qual a concentração de cada um, e ela escolheu o que era melhor, tá bom? Então assim, marca boa tem várias, tá? Concentrações mais adequadas, aí é onde entra também o trabalho da nutricionista para te dizer, eu acho que o mais indicado para você é, sei lá, Femini, porque a concentração dele corresponde ao que você necessita durante o dia, entendeu? Então assim, é importantíssimo fazer essa consulta com a nutricionista, não é tomar o da embalagem mais bonita, o que tem sei lá, um desenho, uma cor que você gosta, tá? As embalagens realmente sempre vão ser, ou vão tentar ser atrativas. A ideia é que seja um produto com a concentração adequada à sua necessidade, tá? Tem maior queima calórica treinar de jejum ou é mito? A queima calórica depende da intensidade que você faz. Eu entendo que isso seja mito, viu, Igor? Porque as calorias perdidas correspondem à atividade que você está fazendo, né? Então, estar com uma reserva de energias por glicose ou por gordura não vai diferenciar no gasto calórico de determinada atividade, tá bom? Posso estar falando besteira aqui, mas no meu entendimento,
independente se a fonte de energia é gordura ou é glicose, o gasto calórico de determinada atividade é X, tá? Independente de como eu vou fornecer energia para aquela atividade, tá bom? Olha quem entrou, Madame Mastrogilda, tudo bem? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo aqui nessa live. Tem um carinho também, até adoro quando você me marca nas suas publicações, tá bom? Gente, falei, muita gente desistiu, deixa eu ver aqui, muita gente cansou de perguntar, igual eu tinha explicado no começo, algumas perguntas valem para vocês aqui do Instagram, vale para vocês do Facebook, são perguntas que são dúvidas de outras pessoas, tá? Mas a ideia é essa, que a sua dúvida ou a sua dúvida seja a dúvida de demais pessoas na live, para isso é a live, porque senão eu cortava a possibilidade de vocês colocarem os comentários e só eu falava, tá? Então eu quero que vocês escrevam mesmo e eu tento responder, tá bom? E já disse para vocês que o que eu não souber eu vou pesquisar e trago a resposta no próximo dia, ou o que eu souber eu passo para vocês, que eu aprendo mais ensinando do que realmente guardando esse ensinamento, tá bom, gente? Mais alguém quer fazer perguntas? Fiquem à vontade, deixa eu subir aqui a tela porque eu baixei sem querer. Já falei, termogênicos derretem a gordura do corpo, eu falei sobre isso, né? É um mito, na verdade o termogênico sozinho ele não vai alterar a sua queima de gorduras, né? Mas sim ele vai acelerar, vai estimular o seu metabolismo e aí sim você pode, com uma melhora de treino, mais disposto de treino, potencializar a sua termogênese. Isso aí sim, tá bom? Cidiane perguntou, para quem tem o objetivo de hipertrofia, porém querendo baixar também o percentual de gordura, poderia fazer atividade em jejum? Cid, ótima pergunta, viu? São coisas bem diferentes, tá? Você fazer hipertrofia, você quer aumentar a sua massa magra, você quer diminuir o percentual. Como é percentual? Ei, Elzo, tudo bom? Como é percentual? A partir do momento que você subiu a sua massa magra, percentualmente a sua gordura já vai diminuir. Entendeu que são coisas diferentes? Agora, perder quilos de gordura é ao contrário de ganhar quilos de músculos no sentido de formação de dieta, né? Eu vou fazer uma dieta hipercalórica ou vou fazer uma dieta hipocalórica, com déficit calórico ou com superávit calórico, depende do seu objetivo. Agora, se você está falando de aumentar, de hipertrofia e diminuir percentil de gordura, você vai conseguir fazer os dois juntos, tá bom? Agora, jejum, para esses treinos, você vai diminuir carga de gordura, porque você vai estar utilizando a gordura como combustível, tá, Cid? Mas talvez você precisa de proteínas, você precisa daquela síntese proteica para poder fazer a hipertrofia. Então, assim, depende do que você está querendo, depende do estágio em que você esteja, você vai ter que fazer uma alimentação mais adequada para a hipertrofia. E, consequentemente, hipertrofiando o seu percentil, porque nós estamos falando de composição corpórea, 100%. Seu percentil de gordura, né, não sei em que estágio está, Cidiane, ele vai diminuir à medida que os outros componentes da composição corpórea aumente, é percentual. Então, você consegue sim, mas o jejum, para quem está tentando hipertrofia, ainda a gente tem que analisar, tá? Mas não é proibido, não. Alguém perguntou, gasto calórico depois de 40 minutos, depois dos 40 diminui ou depende do nível de testosterona? Ótima pergunta, tá? Os gastos calóricos, independente de idade, mas os níveis hormonais, eles vão influenciar tudo, tá? Acho tão estranho, eu vou ter que te chamar de Mastrogildo. Mas Mastrogildo é assim, ó, os níveis hormonais, eles vão influenciar tanto na questão de gasto calórico, quanto na questão de resultados de hipertrofia, para quem quer fazer, dos resultados de perda de percentual de gorduras, para quem está fazendo dietas para emagrecimento, tá? Então, assim, a gente precisa dos hormônios equilibrados, dentro dos parâmetros normais ou até melhorados, que é o que a gente chama de modulação hormonal,
melhorados os hormônios para a gente ter resultados mais eficazes. E com o passar dos anos, realmente depois dos 40, depois dos 50, a gente vai ter, inclusive, que aprimorar isso para se adequar ao que a gente almeja. Não é um treino de um jovem de 30 anos que você vai ter um ótimo resultado, porque os hormônios estão lá em cima, do que um jovem de 55 anos em que já os hormônios já não estão tão lá em cima, mas a gente precisa colocá-los lá em cima para a gente ter os mesmos resultados. Então, assim, mais ou menos eu acho que eu tentei explicar a sua pergunta, tudo vai alterar a partir do momento que a gente começa a descender os níveis de hormônios. E aí é onde a gente corrige. E Ellen, tudo bem? A partir do momento que a gente corrige esses hormônios, a gente consegue melhorar tudo em relação aos exercícios, à dieta, tá bom? Se eu não respondi, por favor, escreve, porque eu tentei explicar da forma que eu entendi a pergunta, tá bom? Deixa eu subir aqui. Mércia, seja bem-vinda. Gente, para quem não está entendendo, eu estou com duas telas, por isso que eu de vez em quando olho para baixo, porque o pessoal aqui do Facebook também fazem perguntas, tá? Jorge, seja bem-vinda. Quer aumentar a minha performance esportiva, né, pré-treino ou termogênico? Se quer aumentar a performance esportiva, ou seja, naquele momento, naquela modalidade, se está querendo aumentar a sua performance, tem que usar um pré-treino, tá? Termogênico é uma coisa que vai acelerar o seu metabolismo, vai aumentar a sua temperatura e é do dia todo, não é só para aquela performance esportiva, tá bom? O gás extra também tem que usar pré-treino. Se for para preparar para uma competição de desempenho, se a gente está falando de uma preparação de desempenho, aí você pode usar tanto o termogênico como o pré-treino, as duas coisas, ambas coisas, tá bom? O Igor, posso fazer uma dieta só à base de suplementação de vitaminas? Assim, Igor, o que acontece? A gente tem muitos suplementos que já existem nas alimentações naturais, tá? Nos alimentos, nas comidas de verdade. Eu sempre vou ser a favor das comidas de verdade. Talvez eu nem seja, um dia eu mude isso, mas por enquanto eu sou a favor de comida de verdade. Mas as suplementações, né, os produtos que se vendem hoje, eles fazem uma tentativa de isolar ou de separar cada nutriente, né, de forma isolada, até porque é rentável que você venda um grupo vitamínico, você venda um aminoácido, você venda de forma isolada cada produto, você vende mais, óbvio, tá? Mas assim, fazer uma suplementação só com isso é um pouco perigoso, tá? Exemplo, você vai comer a proteína só no formato de whey, inclusive neles lá está escrito que você não pode substituir uma refeição ou não serve como substituição de uma refeição, busque o seu nutricionista, está escrito isso lá exatamente por isso, né? As pessoas às vezes querem fazer a alimentação igual da NASA, tudo em cápsulas, eu já tive essa fase. Ei, Amandinha, tudo bem? Então assim, não recomendo você fazer alimentação só com suplementos e vitaminas industrializados, tá? Come comida de verdade, por favor. Para atividades de longas distâncias como a corrida, qual a suplementação e pré-treino são mais recomendáveis? Olha só, a suplementação não é só para a performance daquela atividade, daquela corrida, né? A gente faz uma alimentação, uma suplementação de forma mais contínua para você ter um melhor desempenho. Então você não vai ter uma suplementação adequada só para aquele dia da corrida, tá? Pré-treinos, primeira coisa que eu te aconselho é não fazer só para aquela corrida, fazer nada de pré-treino sem antes ter testado, sem antes ter utilizado, tá? Pré-treinos, você tem que entender o que está fazendo bem para você. Há pessoas que fazem atividades em jejum, não vão tomar o pré-treino para não quebrar o jejum, tá? Mas os pré-treinos hoje vendidos aí no mercado, eles vão te dar potências dependendo das doses, podem ser utilizados para treinamentos de endurance ou para treinamentos individualizados, assim, tipo de musculação. Se você me perguntar qual suplementação, como eu expliquei no começo, eu não falo de marcas, tá? Mas a suplementação baseada numa dieta, no caso de corrida, você falou corrida, mas não falou qual a distância, né? Se for endurance, uma coisa que vai te necessitar mais tempo, você vai ter que fazer uma alimentação adequada, inclusive
com a ingestão de carboidratos para que te dê energia durante todo o seu trajeto, né? Os maratonistas, apesar de serem todos magrinhos assim, eles fazem uma dieta hiper calóricas um dia antes da corrida, exatamente para que tenham energias para atuar durante a corrida, tá? E pré-treino, claro, você tem que estar adaptado, não vou falar qual pré-treino você vai usar, porque talvez você não esteja adaptado para uma corrida, entendeu? Não sei se foi isso que vocês perguntaram. Ei, Tati, tudo bem? Karine. Quem tem acima de 75 anos que pratica academia pode tomar suplementos? Olha só, Igor, ótima pergunta, tá? A suplementação ele não tem muito a ver com a idade, né? A dosagem ou a forma de tomar talvez tenha a ver com a idade. Mas um jovem de 75 anos que está fazendo alguma atividade na academia, primeira coisa, aconselho que ele esteja sendo acompanhado por um educador físico, por um preparador físico, um fisioterapeuta, né? Porque com 75 anos a gente já tem algumas limitações, talvez aparentemente não tenham todas as limitações. Se for um jovem de 75 anos que tem uma memória muscular aí de muitos anos de atividades, ele consiga exercer muitas atividades, não tem contraindicação dele fazer suplementação, desde que seja adequada ao biotipo dele, ao estado físico dele, ao estado de saúde dele nesse momento. Não é copiar uma suplementação de outra pessoa. Jorge, o carboidrato pré-treino de endurance é melhor no almoço do dia anterior, considerando que o treino será no dia seguinte. Deixa eu ver se eu entendi. No almoço, você fala por conta almoçar o carboidrato e no outro dia vai ter a corrida de manhã? Olha só, Jorge, pode ser feito na janta, tá? A maioria dos congressos pré-provas, eles dão no jantar antes da corrida, eles dão bastante carboidratos, tá? Podem ser no almoço, não faz diferença que seja no almoço ou na janta, até porque a janta, se não for muito tarde, ela vai ser suficientemente já consumida na hora da prova, tá? Em relação à digestão. O que eu recomendo sim, perto ou antes, dias antes de uma prova de endurance, é uma hidratação não só com água, tá? Uns dois dias antes da prova, você se hidratar não só com água, faz aí uma suplementação hídrica com isotônico ou com um pouco mais de água de coco, para você receber também nutrientes nessa dieta sua antes da prova, inclusive para evitar o que a gente tinha falado lá no começo da live sobre rabdomiólise, tá? Então, ficar repondo só água é uma dicasinha assim, como se diz, um bizu antes das provas, uns 2-3 dias antes você tomar líquidos também rico em isotônicos, como é que eu falo? Eu esqueci a palavra agora, são... falhou aqui, mas são os isotônicos, os Gatorades da vida, essas que vão te dar eletrolitos, lembrei, os eletrolitos que vão vir na água, no líquido, tá bom? Espaço na Itá, tudo bem? Quanto tempo? Cara, eu sou fã de vocês, viu? Apesar de eu ter ido aí poucas vezes e há muito tempo atrás, sou fã de vocês aí pelo espaço, viu? O que mais, gente? Aqui todo mundo parou de perguntar, tá só mandando coração, obrigado, viu? Obrigado também, vocês aí. Então, gente, assim, era isso que eu queria falar hoje, né? Sobre suplementação BCA, whey, diferença de pré-treino e termogênico, tá? Quem quiser pode continuar. Água de coco ajuda tanto na hidratação quanto... Sim, a água de coco é muito bom, tá? A gente, Jorge, se tiver com algum probleminha de diarreia, essas coisas, eu prefiro que ele evite, tá? Mas água de coco é bom sim. Eu tenho atletas que eles tomam durante a prova água de coco, tá? Então, assim, não estou falando de dose nem de quantidade, tá? Tudo tem que ser balanceado, mas pode sim, tem uma ótima ajuda você tomar água de coco antes da prova ou até durante a prova, tá? Só água é o que eu não recomendo, se nós estamos falando de endurance, tá? 3-4 quilômetros, a hidratação pode ser só com água mesmo, até 5 km, tá bom? Gente, a live era sobre isso hoje, BCA, whey, termogênico, pré-treino, tá? Qualquer dúvida pode escrever direto, por favor. Hoje é quarta-feira, a gente vai ter uma live programada só na segunda-feira, dá tempo de muita gente escrever os temas, tá?
Eu vou ver se ficou legal essa questão de ficar usando o Whey. Vocês vão me dizer, ficar usando duplo, tanto o Instagram quanto o Facebook. Eu achei meio difícil controlar as duas perguntas, tá? Eu vou tentar concentrar em um só e depois eu posto no Face, porque eu achei difícil ficar respondendo dois grupos diferentes de perguntas, tá bom, gente? Mas vocês me dizem se gostaram ou não. O Igor está perguntando, avaliação antropométrica e bioimpedância tem o mesmo resultado? Assim, ó, esse é um tema legal, viu? Adorei essa pergunta, depois eu vou desminuçar sobre isso. A gente faz aqui os dois, a gente faz dobras cutâneas, a gente faz bioimpedância. Tem o mesmo resultado ou tem a mesma valia de resultados? Eu acho que sim tem, mas às vezes dão diferenças de resultados, tá? Não sou contra, não quero entrar no tema tipo, eu prefiro bioimpedância, eu prefiro as dobras. São métodos diferentes, mas os dois têm bons resultados, talvez não dê números iguais, tá? No exato momento, mas eu acho que todos os dois têm benefícios, tá? Eu uso os dois e comprovo que dão diferenças, tá? Mas eu uso os dois métodos. Quantos litros de líquido seria recomendável antes de uma prova? Olha só, a média de 30 a 50 mililitros por quilo, tá? No dia a dia eu aconselho você fazer o cálculo de 35 ml por quilo no dia a dia. Se você puder aumentar para 45 ml por quilo nos 3 dias que antecede a prova eu acho que você vai estar bem hidratado no dia, tá? Estou falando só de ingestão de líquidos, não estou falando de alimentação na pré-prova não. Estou falando de líquidos, aconselho vocês aumentarem para 45 ml por quilo a dosagem nos 3 dias antes da prova, tá bom? Tem mais gente, alguém me fez uma perguntinha aqui, mas não sei se dá para eu responder, eu vou clicar aqui na tela. Ah tá, aquela pergunta aquela hora, sobre o BCA e a cafeína, né? Já expliquei sobre isso, mas qualquer dúvida pode me escrever no direct, tá bom, gente? Obrigado quem entrou aqui, prometo na segunda-feira estar unindo essas duas telas, fica mais fácil para responder, senão eu fico mudando a direção do olhar, fica estranho para mim também, tá bom, gente? Obrigado quem dedicou o seu tempo para falar um pouco sobre saúde, quem perguntou, quem só assistiu, não quis fazer perguntas, se tiver com vergonha de escrever na tela aqui, pode escrever no meu direct depois das perguntas. E obrigado quem aperta esse coraçãozinho, eu acho tão legal vocês, o carinho de vocês aí, tá bom, gente? Obrigado vocês também que apertam aqui e me dão essas curtidas aí, tá bom? Essa live fica 24 horas, amanhã ela desaparece automaticamente, mas quem não viu, quem chegou depois, quem quiser passar para algum amigo, quem quiser indicar alguém, tá bom? Eu agradeço. Segunda-feira, no horário que a gente já estabeleceu, de meio-dia, mas antes disso, a gente solta algum videozinho no final de semana, tá bom? Elisângela, obrigado, viu, ter vindo, Karine. A gente solta um do vídeo, para mim tá parecendo que tá com baixa conexão de vocês, estão me vendo? Então, antes que caia, eu vou me despedir e agradecer todo mundo. Viu, gente? Obrigado quem veio. Obrigado, viu? Obrigado a vocês. Segunda-feira a gente está aqui. Show, viu, Igor? Obrigado. As suas intervenções também foram super importantes, tá bom? Se eu deixei de responder alguma coisa de alguém, por favor, me escreve no direct que eu respondo, tá? E se quiserem algum tema específico para segunda-feira, por favor, eu vou concentrar tudo aqui no Instagram, é mais fácil para a gente aqui. E aí, na segunda-feira, eu faço o tema que vocês decidiram daqui até lá, tá bom, gente? Obrigado todo mundo, tchau, até segunda, bom resto de semana. Eu vou soltar uma live aí, vocês escolhem os temas, tá bom? Já o Instagram tá me escrevendo aqui que eu só tenho 1 minuto e 50, eu vou terminar antes que ele me corte, tá bom, gente? Obrigado mesmo. Fiquem com Deus, até mais.